Olá, mais uma vez boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre a importância do estudo da genética. Trata-se da nossa primeira unidade, né, avaliativa, e a gente vai dar um pontapé inicial falando sobre como a genética ela tem contribuído para a humanidade nos mais diferentes aspectos, em mais diferentes áreas. Mas, para falarmos de genética, é importante que a gente faça uma conceituação, bem como atribua a sua aplicação para que fique de forma mais clara, né, e evidente as suas principais contribuições. A genética ela é entendida como uma ciência que estuda os fenômenos relacionados à herdabilidade e à variação. Então, esses dois são os dois pilares que podemos dizer que elas estão diretamente relacionados ao conceito da genética. A herdabilidade ela é entendida como um fenômeno em que os descendentes se assemelham aos seus ascendentes. No caso das nossas famílias, nossos ascendentes são nossos pais, ascendentes diretos, e nós somos os descendentes deles. Então, a herdabilidade, quando falamos no contexto genético, estamos nos referindo àquelas características que são partilhadas geração após geração, né, onde você tem muitas semelhanças com seus ascendentes. A variação, que é o segundo dos pilares que embasam a genética. A variação são todas as diferenças, sejam elas provocadas pelo ambiente ou genéticas, que estão presentes entre os organismos e que estes organismos eles estão relacionados entre si, formando uma espécie, né? E essa espécie, obviamente, entre diferentes indivíduos existem diferenças. Podemos observar que, pelo menos na espécie humana, nós temos um conjunto de variantes, né, indivíduos com peles com coloração diferente, estatura diferente, né, cor de cabelo diferente, fibra do cabelo, se é liso, se é encaracolado, se é ondulado. Então, nós temos uma ampla gama de espectros relacionados à espécie humana, assim como outras espécies. É interessante que quando a gente fala de genética, muito nos remete ao início da nossa civilização, mais especificamente ao início da mudança da fase do homem, que anteriormente era caçador e coletor, e há cerca de 10 mil anos atrás, deu-se início à formação das primeiras lavouras, onde as mulheres, obviamente, né, quando cuidavam do produto, da coleta e da caça, em alguns casos, elas utilizavam para guardar, né, faziam buracos no chão. E por esse motivo, quando elas guardavam algumas sementes, essas sementes passaram a germinar, e por esse motivo, né, perceberam que era possível cultivar espécies de interesse, espécies vegetais, que poderiam atender à sua demanda, sem haver a necessidade de longos deslocamentos. Daí o homem passou a se fixar por meio do surgimento das primeiras lavouras semeadas. Desde o princípio, sabemos que o homem ele vem selecionando características que atendam melhor aos seus interesses pessoais. Daí podemos ver, quando nós vamos a algum supermercado, sempre fazemos seleção. Não a seleção dita como científica, mas pelo menos a seleção empírica, onde, a partir daquilo que nós categorizamos como sendo melhor, nós escolhemos os nossos alimentos. Curiosamente, tivemos vários avanços no que se diz respeito à Revolução Agrícola, né? Nós tivemos vários avanços, especialmente na época das revoluções industriais e das grandes guerras, pois indústrias envolvendo, né, a utilização de produtos químicos, em especial, né, os derivados que são os inseticidas, os herbicidas e outros pesticidas, eles passaram a ter uma maior viabilidade, especialmente no que se diz respeito àquilo que concerne o combate de pragas que poderiam dizimar lavouras. A mecanização, né, proveniente da Revolução Industrial, vem trazendo diversos benefícios. Todavia, no que se diz respeito à mecanização, nós temos os benefícios voltados à padronização de plantios e de colheita. Mas precisamos relembrar que o processo da mecanização ele vem atrelado também à existência, ou pelo menos à redução da utilização da mão de obra humana, né, por meio das máquinas. Quando falamos de genética, precisamos estabelecer alguns marcos históricos. E um dos principais dele, né, é o nascimento do nosso querido Gregor Johann Mendel.
Ele nasceu em 1822 e ele adentrou no mosteiro para estudar, né, em 1843. Quando foi no ano de 1854, ele começou a estabelecer algumas experimentações que embasaram as suas leis, a primeira e a segunda lei de Mendel, que, após 10 anos de estudo, Mendel publicou os seus achados junto à revista da Sociedade de História Natural. Em 1884, Mendel, infelizmente, veio a óbito, sem que seu trabalho de fato tivesse o reconhecimento devido, uma vez que a sociedade, né, científica da época não deu tanta credibilidade para os seus achados. Somente no ano de 1900, com pesquisas realizadas posteriormente, né, aqui temos as pesquisas que Mendel envolveu com ervilhas, mas a gente vai ter um momento de falarmos sobre. Mas em 1900 a redescoberta ela se deu através desses 3 cavalheiros, aqui o De Vries, o Correns e o Chermak. Esses 3 pesquisadores, realizando estudos independentes, chegaram às mesmas proposições daquilo que Mendel tinha estabelecido para uso por meio dos estudos com ervilhas. De 1900 para cá, a gente percebe que a genética ela tem sofrido grandes avanços, e eu posso garantir que a genética como ciência, ela se destaca em comparação a diversas outras, como astronomia, filosofia, né, e outras mais, que são ciências milenares, mas que hoje já não apresentam grandes avanços. Todavia, a genética a gente tem dentro de pouco mais de 120 anos, já que ela nasceu como ciência no ano de 1900, com os trabalhos, né, como sendo considerado o pai da genética, o Mendel, com os trabalhos, a partir dos trabalhos realizados com ervilha. De 1900 para cá, ou seja, percorridos 120 anos, nós saímos de uma era onde Mendel falava sobre os mecanismos de hereditariedade, como as características eram passadas geração após geração. Tivemos, em 1953, a publicação já da estrutura dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA, proposta pelo Watson e Crick. Subsequentemente, tivemos vários outros eventos, até que em 1990 chegamos ao ponto de começarmos um trabalho árduo para a compreensão do aqui chamado HGP, que ele vem do Human Genome Project, que é o projeto Genoma Humano. Um conjunto de pesquisadores, tanto da rede pública quanto da rede privada, se organizaram independentemente e lançaram consórcios que ficaram responsáveis por fazer o sequenciamento do DNA. Esse projeto foi encabeçado pelo Watson, aqui, né, desse trabalho de 1953. Graças às suas contribuições para dentro da genética, ele foi chamado a chefiar o grupo formado por instituições públicas, e a partir de então, juntamente com outros países, né, esse foi um consórcio de vários países, começaram uma busca por desvendarem o que de fato contém o genoma humano. Inicialmente acreditava-se que o genoma era composto por quase 300 mil genes. Todavia, o resultado dos processos de sequenciamento do genoma humano, aqui, por exemplo, publicados em 2001, em 2 revistas de alto impacto na academia, né, no meio científico, que é a Science e a Nature, foram publicados simultaneamente os primeiros rascunhos do sequenciamento do DNA do genoma humano. E de lá para cá, nós temos vários avanços aqui, pelo menos essa escala temporal. Nós temos alguns outros organismos que foram sequenciados, como é o caso do vertebrado nos músculos. Nós temos aqui da bactéria Escherichia coli, temos também de vermes, como é o caso do Caenorhabditis elegans, e outros organismos mais, como é o caso em vegetais. Nós temos a Arabidopsis thaliana e a Lotus japônico, que foram espécies que são chamadas de espécies modelos, empregados em estudos, em diferentes estudos, inclusive em estudos envolvendo genética. O conjunto de informações geradas, eles só são possíveis de serem tratados com base no uso de ferramentas computacionais
que tem permitido uma análise de grandes segmentos e comparação desses para que se façam estudos relacionados à evolução dos seres vivos. Então, a partir do desenvolvimento de ferramentas aos quais ficaram conhecidos como a bioinformática, né, essas ferramentas elas deram origem a um ramo dentro da genética denominado de bioinformática, que a partir de então, né, softwares foram desenvolvidos que potencializaram a realização de análises genéticas. Trazendo ainda uma contextualização histórica, porque a gente viu que a genômica ela tem sido considerada como sendo a parte mais elegante da genética que conhecemos atualmente, mas a gente sabe que a genética durante toda a nossa vida, esteve presente. E aqui para a espécie humana, só para a gente ter ideia, né, e para entender a importância da genética, nós percebemos que a espécie humana ela tem crescido ao longo dos séculos. Como podemos ver, aqui tinham estimativas de que no ano de 1650 nós tínhamos aproximadamente 470 milhões de pessoas. Todavia, a partir de 1927, nós temos aqui um incremento exponencial com previsão para que atinjamos a cifra de 8 bilhões de pessoas aqui no globo terrestre no ano de 2025. Isso é um número extremamente alarmante, porque junto com o crescimento populacional, aparecem outras situações, porque a gente sabe que com o aumento da população também aumentam os problemas de saúde dessa população por meio da disseminação de agentes patogênicos ou até mesmo de epidemias, como podemos constatar na que vivenciamos atualmente através do Covid-19. É sabido também que o crescimento populacional levará à demanda crescente de alimentos, fibras e biocombustíveis, assim como o incremento dos problemas ambientais, principalmente relacionados a uma maior necessidade de água potável para consumo, como também, né, para a geração de alimento, que a água é necessária. E também a gente tem outros problemas ambientais, que seria a geração de lixo. Semelhantemente, quando nós falamos de aumento de população, também entendemos que aumentará ainda mais a competição dentro do mercado de trabalho, como o crescimento dos centros urbanos e a redução da mão de obra no setor primário, né, onde a população ela busca mais o setor nas cidades, para que, de fato, aconteçam, né, o acesso a diferentes condições para as pessoas diretamente relacionadas e seus familiares. Todavia, a gente tem algumas saídas. Por exemplo, a genética ela pode ajudar em alguns desses elementos, chamar a atenção principalmente para o A, o C e o E. A genética você pode ter, e teremos aqui como exemplo, um conjunto de variantes que essa ciência ela pode ser empregada, né? Principalmente voltado ao aumento da produtividade, que seria a produção por área de alimentos, e o aumento da vida útil de prateleira. Esses dois outros tópicos, a letra B e a letra D, eu chamo a atenção porque, na verdade, por si só, eles não são soluções genéticas para esses problemas de crescimento populacional. Todavia, elas, quando associadas, o melhoramento genético, quando associado a práticas culturais, o que são essas práticas culturais? São os tratos na lavoura, aplicação de pesticida, né, capinação, a aplicação de adubos, controle de irrigação. Esses tratos culturais fazem com que as variedades que forem trabalhadas através de melhoramento genético, elas ainda potencializem muito mais o aumento da sua produção. E, todavia, né, acredita-se que um dos grandes problemas hoje, com o crescimento populacional, não necessariamente precisa ser resolvido por meio do aumento da produtividade, mas sim por meio também de buscar-se estratégias para que todo esse alimento produzido nas lavouras, eles cheguem até o mercado consumidor. Então, para isso, se faz necessário a adoção de medidas de escoamento e produção que sejam eficientes. O aumento de vida útil de prateleira também seria uma característica genética que pode ser trabalhada com vistas a aumentar a disponibilidade do alimento por maior prazo junto às prateleiras. Por exemplo, nós sabemos que o tomate, rapidamente, ele se degrada, a banana também. Então, uma das alternativas que a genética poderia auxiliar nesse trabalho seria a geração
de variedades que suportassem maior prazo até que o consumidor, né, pudesse ter mais tempo para comprá-lo ainda nas prateleiras do supermercado, sem que houvesse a necessidade de descartá-lo, uma vez que eles se estragam muito rapidamente. Dentro do melhoramento de plantas, quando a gente fala de aumento de produção, estão diretamente relacionados o aumento da resistência ou tolerância, né, que é uma diferença entre resistência e tolerância, tanto a fatores bióticos quanto a abióticos. Fatores bióticos são pragas e doenças. Fatores abióticos são as condições adversas de solo e clima. Quando eu falo de resistência e de tolerância, são dois aspectos que a gente precisa mencionar, uma vez que nós resistimos por um longo tempo sem beber água. Todavia, nós não podemos ficar sem beber água. Nós temos tolerância até um dado ponto, mas nós não temos resistência. A resistência seria, de uma maneira mais grosseira, seria a maneira pela qual o indivíduo, independente da presença ou não daquele elemento ou agente biológico, ele, por sua vez, consegue sobreviver, né, sem ter prejuízos. Uma outra situação que também pode se pensar relacionado ao melhoramento genético seria o melhoramento da arquitetura de plantas, porque essas arquiteturas elas também podem influenciar na produtividade do material, né, do material biológico. Vamos tomar aqui como exemplo. Nós temos aqui algumas variedades de arroz, né? Uma chamada de peta, que era amplamente empregada, e outra chamada de Didivogei. Qual é a diferença visual que observamos? Primeiramente, a peta é muito alta, a Didivogei é muito baixa. O que acontece? Pesquisadores perceberam que todas as vezes que aplicavam nitrogênio nas lavouras, seja ele em estação seca ou em estação úmida, quando eles aumentavam, a produtividade da peta ela reduzia. Em um primeiro momento, quando usavam 30 toneladas por hectare, 30 quilos por hectare, havia um aumento. Todavia, logo subsequente, a gente percebe que existe uma queda. Isso se deve principalmente porque, como a gente sabe, que o arroz ele é cultivado em regiões alagadas. Quando aumenta-se a disponibilidade de nitrogênio, aumenta também a estatura das plantas. Com o aumento da produção dos grãos, há uma tendência ao chamado de acamamento. O que é o acamamento? A estrutura, o peso das sementes faz com que haja uma dobradura da planta e, por consequência, essa dobradura tocava na água e estragava os grãos, de modo a não permitir que o indivíduo, né, que você tenha um potencial máximo do indivíduo, porque parte da produção está sendo perdida. O que pesquisadores fizeram? Pegaram essa planta grande, a peta, e cruzaram com essa de Divulgene. Ao realizarem esse cruzamento, eles obtiveram uma variedade chamada de IR8, que tinha um porte intermediário entre a peta e a de Divulgene. Essa IR8, curiosamente, quando aumenta-se a aplicação de nitrogênio, tanto em estação seca quanto em estação úmida, percebe-se que há uma ampliação da sua produção. Uma estratégia utilizada no programa de melhoramento genético, cruzar uma espécie alta com uma espécie baixa para ter uma espécie mediana que consegue manter-se ereta, mesmo aumentando a disponibilidade de nitrogênio, sem que haja o acamamento, de modo a garantir uma maior produtividade de arroz. Podemos verificar também que desde 1860, os trabalhos realizados em melhoramento genético, eles têm propiciado uma potencialização na produção em toneladas por hectare. Percebamos, em 1860, as variedades comercializadas, elas produziam por volta de 1,5 tonelada por hectare. As atuais, pelo menos até 2010, nós já tínhamos variedade produzindo, né, quase 10 toneladas por hectare. Isso é um aumento absurdo, né, principalmente voltados à adoção de estratégias para garantia de sementes de qualidade. Só trazendo um exemplo, eu não sei se vocês são filhos de agricultores ou netos de agricultores, vocês já devem ter percebido que algumas pessoas, né, que moram em zonas rurais, quando eles fazem plantios de milho, eles pegam as melhores espigas, deixam elas secarem, debulham e guardam para o ano seguinte. Todavia, cada uma das sementes é fruto de um cruzamento diferente.
E nos anos subsequentes, o que se percebe é uma extrema variação de altura e uma extrema variação também nas espigas de milho que são coletadas. Isso não acontece em sementes produzidas por grandes empresas, que elas são direcionadas a ter o bom pai, a boa mãe, e eles sabem que o cruzamento entre essas sementes, todas elas vão gerar sementes de alta qualidade, né? Dando esse aspecto de uma lavoura toda homogênea. E qual é a vantagem dessa homogeneidade? Porque você vai padronizar a aplicação de adubos, de pesticidas e padronizar a colheita, inclusive com a possibilidade de mecanizá-la. Vemos também que o Brasil ele está se despontando como um dos maiores produtores de soja, né? E a gente observa que essa variação ela se deve principalmente a trabalhos dentro dos programas de melhoramento genético, que tem possibilitado o aumento da produção em tonelada. Só para vocês terem ideia, dados de 2010, nós tínhamos um aumento na produção de mais de 6 vezes aquilo que era se obtido há cerca de 70 anos atrás. Esse aumento de produção também se deve, né, também pode ser observado dentro das áreas das engenharias florestais, porque o que se percebe hoje é que a madeira empregada na indústria de movelaria e na produção de papel, a gente tem aqui as espécies que eram utilizadas no ano de 1960, elas produziam apenas 20 metros cúbicos por hectare ao ano. Já em 2011, nós tivemos um incremento de mais de 100%. As variedades empregadas comercialmente hoje já produzem mais de 45 metros cúbicos por hectare ao ano. Isso se deve principalmente ao emprego de clones com alto potencial, e a gente vai falar sobre clonagem em um momento posterior, ainda nessa aula. Mas, assim, a clonagem, a gente sabe que é uma estratégia genética empregada para formar indivíduos geneticamente idênticos uns aos outros. Então, se eu sou geneticamente idêntico um ao outro, eu tenho um potencial, quando eu faço uma aplicação num ambiente dos mesmos adubos, da mesma correção de solo, eu tenho chances de que todos se desenvolvam igualmente. Isso também podemos observar que esse aumento ele não se deu exclusivamente na produção de metros cúbicos de madeira, como também na produção de toneladas de celulose ao ano, e também observamos um incremento de aproximadamente 100% no intervalo de 1960 a 2011. Curiosamente, agora trazendo para dentro da área animal, percebemos que os frangos utilizados em média, em 1930, eles demoravam 105 dias para atingir 1,5 kg de carcaça. Em 2008, trabalhos publicados indicaram que dentro de 42 dias, né, era possível se produzir um frango de 2,3 kg, ou seja, um aumento aproximado de 80% no peso em menos da metade do tempo, né? Perdão, um incremento de 53%, né? E uma redução de 63 dias. Isso também podemos observar quando a gente compara galinhas caipiras e galinhas que são de alta produção melhoradas geneticamente. As galinhas caipiras, em média, elas produzem 80 ovos ao ano, enquanto que as aves melhoradas chegam a produzir 270 ovos por ano. Se a gente comparar, a gente tem um incremento superior a 300%. Isso equivale a praticamente a galinha estar produzindo um ovo por dia, né? Já que temos 365 dias, mas pelo menos a cada 1,5 dias nós temos a produção de um ovo. Isso é um aumento exorbitante e fantástico, né? Podemos perceber também que, no que se diz respeito à produção de carne bovina, o Brasil se destacava, né, no período de 2001 a 2007, como sendo o segundo maior produtor em percentual de mercado. Todavia, percebe-se que, no que se diz respeito à exportação, o Brasil lidera
o ranking dentro dos países, estando à frente de outros países como Austrália, Índia e Estados Unidos e Argentina, né? Óbvio que são dados de mais de 10 anos atrás. Esses dados hoje, o Brasil, né, já está num patamar bem diferente. Uma outra coisa que podemos mencionar, um outro exemplo que podemos mencionar, é como a genética ela tem contribuído dentro da área da medicina. Um dos exemplos, o Alexander Fleming, ele descobriu que alguns fungos, né, o Penicillium crisógeno, quando ele estava cultivando, às vezes havia contaminação bacteriana. Todavia, ele percebeu que algumas cepas, que seriam variantes de Penicillium crisógeno, eles liberavam uma secreção, e essa secreção, ela impedia a formação, formava um halo ao redor do micélio, que é a colônia fúngica, e impedia a contaminação bacteriana. Ao isolar, ele percebeu que o penicillium liberava uma substância que ele denominou de penicilina, que é o principal antibiótico, né, um dos principais antibióticos empregados. E só para vocês terem ideia, a penicilina que é usada atualmente, ou pelo menos as colônias que produzem a penicilina atualmente, elas são aproximadamente, né, 10.000 vezes mais produtivas em termos de quantidade de penicilina, quando comparadas àquelas descobertas pelo Alexander Fleming. E a genética ainda pode ser empregada como estratégia para a formação de espécies transgênicas. De que maneira essas espécies podem ser formadas? Uma delas é a tecnologia do DNA recombinante, onde, a partir do uso de algumas bactérias, chamadas de bactérias competentes, aqui esse tracejado maior se refere ao DNA genômico, né? E esses círculos se referem aos DNAs plasmidiais. Os plasmídios, eles podem servir como vetores para que nós peguemos genes de nosso interesse, por exemplo, um gene para uma dada resistência. Se eu conseguir localizar esse gene dentro do genoma de uma espécie e quiser fazer o seu isolamento, é possível. E esse gene eu consigo inserir neste vetor, né, formando aquilo que nós chamamos de DNA recombinante, recombinando um segmento de DNA da bactéria com um segmento de DNA alvo do meu interesse. Por sua vez, uma vez tendo esse segmento recombinante, eu posso reintroduzi-lo em bactérias competentes e agora eu tenho uma bactéria recombinada. E a gente sabe que bactéria é um micro-organismo que se multiplica com muita rapidez, ele é capaz de se propagar e quando ele está se dividindo por mitose, juntamente com ele também está copiando tanto o DNA plasmidial quanto o meu gene de interesse. Se tivermos mecanismos de ativação gênica, podemos fazer com que esse gene que está aqui dentro da bactéria comece a produzir uma dada proteína relacionada a esse meu gene de interesse. Uma das estratégias que utilizaram a tecnologia do DNA recombinante foi a criação do chamado milho BT. De onde vem esse nome BT? De um fungo que encontraram, né, um micro-organismo, perdão, né, uma bactéria, o Bacillus thuringiensis, e, curiosamente, eles perceberam o seguinte, existem algumas lagartas que elas atacam os milharais, provocando perdas muito, muito consideráveis. Quando havia esse ataque, os pesquisadores perceberam que algumas lagartas apareceram mortas. E ao analisarem o intestino das bactérias, perceberam que o alimento estava lá presente, todavia ele não tinha sido absorvido. Por quê? Porque a mucosa gástrica ela estava irritada pela presença de pequenos cristais produzidos por uma bactéria denominada de Bacillus thuringiensis. Daí, quando essa bactéria produzia esses cristais, eles se agregavam ao intestino do animal, provocando irritação e a lagartinha ela morre de barriga cheia, né? Morre de fome com a barriga cheia. Então, esses cristais eles passaram a funcionar como toxinas e os pesquisadores pegaram, né, estudaram essa bactéria, o Bacillus thuringiensis,
E, a partir de então, identificaram qual era o gene responsável pela constituição, pela síntese desse cristal. E, a partir de então, uma vez isolados, eles fizeram aquele mecanismo de transformação com células de milho e conseguiram uma planta que, nela toda, independente de onde a lagartinha fosse comer, ela comia com pequenas produções de cristais que vinham, por sua vez, a fazer com que elas viessem a óbito em decorrência da irritação gástrica. Por esse motivo, né, esse milho é um milho transgênico que contém segmentos do Bacillus thuringiensis. Por isso ele recebe o nome de milho BT. Uma outra forma de usar a tecnologia do DNA recombinante é o que nós observamos hoje em dia na produção de insulina. Semelhantemente ao mencionado anteriormente, né, há uma demanda crescente da necessidade da insulina em decorrência do aumento também de pessoas com diabetes. A diabetes nada mais é que uma doença que ela pode se dar por duas vias. A primeira delas, o pâncreas, por algum motivo, ele para de produzir, ou pelo menos ele reduz a capacidade de produção da insulina, que a insulina ela é uma molécula que ela serve como uma chave para que a glicose presente no sangue circulante adentre a célula e promova a geração de energia. Ela vai ser metabolizada a glicose e vai gerar energia para a célula. Então, existem dois tipos de diabetes. Aquela que o pâncreas para de produzir insulina ou tem comprometimento na produção de insulina, e existe um outro caso onde a fechadura, você tem a insulina que é a chave, mas a membrana celular que ela iria receber a insulina para permitir que a glicose entrasse, ela tem um problema. Então, a fechadura tem um problema. Mesmo tendo a insulina, a passagem da glicose para dentro da célula é comprometida em decorrência de um problema de superfície de membrana. Todavia, até um tempo atrás, era utilizado muito insulina extraída de pâncreas de porco. Mas o que é que acontece? Algumas impurezas e algumas incompatibilidades começaram a surgir. E como estratégia, o ser humano, os pesquisadores, utilizaram a tecnologia do DNA recombinante para que gerassem, inserisse o DNA próprio, humano, na bactéria, e a partir de então, esse DNA, uma vez estando dentro da bactéria, ele pudesse ser superexpresso. E essa expressão fez com que, a partir do momento em que a bactéria começasse a produzir e a liberar esse sudato, essa insulina ela era coletada, purificada e vendida, que é como acontece hoje, ela é vendida comercialmente. Além da insulina, outros hormônios, como o hormônio de crescimento, pode ser utilizado por meio de tecnologia do DNA recombinante, outros fatores de crescimento de epiderme, de coagulação, vacina, superóxido dismutase, a insulina que eu já falei, a eritropoetina também pode ser utilizados e aplicados com diferentes finalidades, e elas podem ser aplicadas e a humanidade pode tirar benefícios nessa situação. Um caso que me veio à lembrança agora é o caso da biorremediação, que a gente pode perceber através da figura apresentada aqui abaixo. Aqui nós temos um navio com derramamento de petróleo, um navio petrolífero, que houve um acidente e liberou no meio ambiente uma quantidade absurda de petróleo. Hoje em dia, cientistas já desenvolveram bactérias com capacidade de degradação do petróleo, uma vez que na natureza há uma liberação, esse petróleo é extremamente tóxico, não só para a espécie humana, quanto também para as espécies aquáticas, que ali coabitam. E o uso dessas bactérias, elas promovem a degradação desse petróleo, facilitando, assim, a biorremediação de problemas ambientais. Uma outra estratégia empregada pelo melhoramento genético ou pela tecnologia do DNA recombinante, é o uso de espécies com melhorias na qualidade nutricional. Aqui podemos destacar o arroz, temos aqui esse wild type, que é o tipo selvagem, que é o arroz branco,
ele não tem uma quantidade de beta-caroteno como a gente observa no Golden Rice, que é o rice é arroz golden dourado. Então, o arroz dourado de primeira geração, ele possui beta-caroteno, que na verdade nada mais é do que precursor para a vitamina A, e essa vitamina A ajuda ao armazenamento de ferro pelo organismo. Então, em populações que existe uma carência de vitamina A, ela poderia ser suplementada se usássemos um arroz geneticamente modificado capaz de produzir uma maior quantidade desse beta-caroteno. Então, já foram produzidos arroz com esse perfil, e, inclusive, o arroz de segunda geração, que ainda contém muito mais beta-caroteno quando comparado à primeira geração. Uma outra estratégia também é se usar para o uso de alimentos, usar a modificação genética para potencializar, principalmente em regiões, como é o caso de regiões de semiárido, da produção de leite biofortificado, né, para a complementação da dieta de população com carência proteica, né, carência nutricional proteica. Então, havendo a possibilidade de mudança, alterações, transgenia, é possível também fazer complementação nutricional dentro desses caprinos. Um outro caso muito, muito interessante que nós encontramos na literatura falando a respeito da genética é quando ela passa a ser empregada para ser utilizada por meio de clonagem. Temos aqui o exemplo, a nossa famosa ovelha Dolly, ao qual o pesquisador, o Ian Wilmut, foi o primeiro pesquisador que conseguiu clonar um mamífero a partir de células adultas. Então, o que é que ele fez? Né? Pegou células epidérmicas, fez a retirada do núcleo e pegou um óvulo de uma outra ovelha doadora e retirou o núcleo dela. O que ele fez? Pegou o núcleo de uma célula de uma espécie adulta e inseriu no óvulo. O óvulo, né, por meio de descargas elétricas, ele reconheceu, né, com a inserção do núcleo, reconheceu-se como sendo um núcleo fecundado. Daí promoveu a formação de um embrião, ao qual deu origem à ovelha Dolly. Todavia, a Dolly ela teve uma infeliz coincidência, que por se tratar de células velhas usadas no processo de clonagem, a ovelha Dolly ela já nasceu velha. Né? Curioso, né? Pois existem regiões localizadas nas extremidades dos cromossomos, denominadas de telômeros, e à medida que a gente envelhece, estes telômeros vão sendo perdidos e problemas de saúde vão sendo gerados. Então, a ovelha Dolly, apesar de jovem, ela começou a desenvolver um conjunto de quadros clínicos desfavoráveis que levaram ao óbito precocemente. Aqui na América Latina, a Embrapa, né, foi a empresa responsável por produzir o primeiro vertebrado. Veja, a Dolly foi o primeiro do mundo. Já a vaca Vitória foi o primeiro vertebrado produzido aqui na América Latina. Também teremos a oportunidade de conversar em aulas posteriores a respeito desses dois pesquisadores, né, o Norman e a doutora Bárbara McClinton, que foram pessoas que contribuíram significativamente e tiveram um reconhecimento dos seus esforços científicos por meio da conquista de prêmios Nobel. Mas a gente vai discutir com mais detalhes em momentos posteriores. Para finalizarmos o nosso encontro, eu deixo aqui uma charge sobre a importância da genética, onde o anjo chega para Deus e diz: Senhor, descobriram o código do genoma humano. E Deus diz: malditos hackers, teremos que trocar a senha. Tá? Então é isso, o nosso encontro de hoje. Estou encerrando aqui, estou parando a gravação.